Boa noite a todos. Que bom te ver aqui numa quinta-feira, viu? É sinal que o trabalho da igreja foi muito bem feito, viu? Parabéns à liderança da igreja, porque trazer o povo na quarta-feira já não é difícil, não é fácil, né? E a impressão que eu tenho, que sou um frequentador aqui de quartas, e prego aqui de vez em quando, é que tem mais gente aqui hoje, agora, do que costuma se ter numa quarta comum. É só impressão minha ou é fato? É isso mesmo, né? Parabéns à igreja e você que veio aqui nessa noite de quinta-feira, apesar de parecer quarta-feira. Eu sempre digo a mesma coisa, mas eu não consigo evitar a minha alegria de pregar no Iguatemi, porque a igreja do Iguatemi e eu nascemos no mesmo dia. No mesmo dia. Claro que não no mesmo ano, né? Infelizmente. Mas nascemos no mesmo dia. Se você quer me dar presente, eu sei que vocês devem estar ansiosos para isso, descubra ou relembre qual é o aniversário da igreja do Iguatemi. E sempre lembro disso quando chego aqui, não consigo deixar de esquecer. Quem inaugurou essa igreja como pregador, alguém se lembra disso? Os mais antigos aqui? Quem foi? O pregador do dia da inauguração? Luiz Gonçalves. Nada mais, nada menos. Ou seja, essa igreja já nasceu para brilhar, né? Já nasceu para aparecer. E muitas bênçãos Deus tem dado. Essa igreja é realmente um catalisador de pessoas. Algumas pessoas estão nos vendo pela internet, mando um abraço para todos, mas veja que muitas pessoas buscam essa igreja. E nós, membros do Iguatemi, precisamos estar literalmente sempre de portas abertas. Não só da forma física lá, que está sempre aberta mesmo, mas o nosso coração, a nossa recepção, né? Eu não combinei, mas está aqui conosco uma visita para mim especial. Todas as visitas aqui hoje, eu vejo que tem várias, são especiais para todos nós, mas cada visita é um pouquinho mais especial para alguém, para quem convidou, para quem conhece mais, não é? Quem aqui não é membro da igreja está nos dando a honra de estar aqui nos visitando. Quem aqui que não está nos dando essa honra tremenda? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sabe que igreja é igual casa, né? A visita, ela é a prioridade no momento que ela está em casa. No momento que tem visita em casa, a gente tira do armário aqueles copos de cristal, né, que a gente ganha no casamento, que comprar a gente não compra, né? A gente ganha no casamento, aqueles pratos de porcelana e tal, e tira a poeira, né, dá uma soprada assim, né? Não, brincadeira, a gente lava direitinho e tal, e serve para as visitas. Aqueles coisas. Agora, quando não tem visita em casa, o que a gente usa? Copo de requeijão, né? Prato Duralex, né? E outros negócios assim. Não tem visita mesmo? Mas vocês são visitas. Então, o que vocês precisarem, o restante, os de casa, estão à disposição. Se tem algum visitante que está com sede, só levantar a mão assim um pouquinho, que a gente já vai atrás de você, te oferecer o que você quiser. É só falar, não é, pastor Y? E se não está no lugar que você queria estar, pode tirar quem você quiser do lugar e sentar, que você tem prioridade aqui. E entre as visitas, está aqui a Dona Rosa, né, Dona Rosa? Posso falar da senhora um minutinho, uma coisinha? Pode? Dona Rosa está ali e ela veio atraída pela igreja de Iguatemi. Nunca tinha pisado nesta e nem em nenhuma igreja adventista até algumas semanas atrás. E ela é ouvinte da Rádio Novo Tempo, especialmente, está ali o Israel. Olha lá, irmã Rosa, aquele lá é o Israel, famoso da Rádio Novo Tempo lá, né? É o Israel, está lá. E ela é ouvinte da rádio. Assiste a TV também, mas especialmente a Rádio Novo Tempo. E ela, uma hora, entrou na internet e buscou a igreja mais próxima da casa dela. Ela mora lá no Triângulo. Conhece o Triângulo? Mora lá perto. E ela entendeu que a igreja mais próxima era Iguatemi. Na verdade, não é. Eu não falei isso para ela ainda, só falando em público. Ela me contou isso, eu concordei, mas agora, para vocês, eu não posso enrolar. Né? Não é. Mas que bom que ela achou que era, não é verdade? Que bom que ela achou que era. Ela achou a igreja certa, que é Iguatemi. É a igreja que ela está vindo. Mas ela veio e não achou a igreja exatamente. Ela estava na frente da associação ali, conversando com um porteiro, que é de uma empresa, não é adventista, e estavam lá tentando se entender, quando a minha esposa passou pelos dois, indo para a igreja. E viu ali alguma coisa e perguntou se ela poderia ajudar, e o porteiro falou, essa senhora aqui está procurando a igreja adventista. Aí a minha esposa já falou, não, então vem comigo que a gente vai para lá. E veio para a igreja, e já marcaram, perguntou se ela queria estudar a Bíblia, já falou o que quer. Hoje nós estudamos a lição 3 e 4, e já fomos para 9, que ela estava com dúvidas sobre a imortalidade da alma, e já estudamos, e ela responde tudo assim na lata. Sabe quem doutrinou ela?
o Israel e os amigos dele lá da Rádio Novo Tempo, né? Parabéns, Israel. Foi bem doutrinado. Sabe tudo. Mas, como a Dona Rosa, existem dezenas. Eu acho que hoje, pastor Ivo, já poderíamos falar em centenas de pessoas que vêm para essa igreja porque são atraídos de alguma forma para cá pelo Espírito Santo. Por isso, essa igreja tem uma grande responsabilidade de ter as portas abertas do ponto de vista não só físico, como emocional também e espiritual, para abraçar as pessoas que são atraídas até essa igreja. E uma das coisas que nos ajuda a ser receptivos assim é a questão da oração. Quão valiosa é a oração, quão importante é a oração. Louvado seja Deus por esses 10 dias que a gente vai ser, de alguma forma, estimulado ou até forçado a lembrar do valor da oração. Eu estava ali lendo alguma coisa para buscar para você, e hoje, como nós estamos no mundo do Twitter, das mensagens rápidas, eu trouxe alguns pensamentos rápidos. A maioria deles escolhi ali das meditações do pastor Amin Rodô do ano passado, que falam sobre esse tema. Deixa eu ver se o meu aparelhinho aqui tem que ligar para funcionar, né? Vamos ver aqui. Ah lá. Sabe qual é o segredo da igreja primitiva? A igreja primitiva é badalada, é aclamada como o melhor período da igreja da história, onde todos eram muito consagrados, recebiam o Espírito Santo imediatamente após o batismo, e recebiam dons espirituais, e não tinham egoísmo, tinham tudo em comum, e eram todos missionários. Era a igreja ideal que o pastor Ibson e eu sonhamos, né? Era a igreja ideal. E seria bom, você não gostaria de ser pastor da igreja primitiva? O problema é isso, que os pastores da igreja primitiva eram apedrejados, açoitados, presos, enforcados, essas coisas parecidas. Mas justamente por isso, quem sabe a gente tem que começar a judiar de alguns pastores, né, para ver se o povo reaviva, né? Mas era assim. E eu gostaria de ser pastor da igreja primitiva, apesar disso, né? Que o nosso galardão está no céu. E sabe qual era o segredo deles? Quem é que sabe o segredo deles? Está lá em Atos 2,42. E perseveravam, na doutrina dos apóstolos. Ok, doutrina, importante. Na comunhão, importante. Comunhão no sentido aqui não é comunhão necessariamente com Deus, é entre os irmãos, né? No partir do pão, ou seja, e aqui tem uma coisa que nós todos, o Iguatemi está bem nisso, mas até o Iguatemi pode crescer nisso. Se tem uma coisa que as pessoas gostam, especialmente se for adventista, é o partir do pão, né? Especialmente se o pedaço ficar por assim. A gente gosta de comer, e não tem nada de mal nisso. Quanto mais motivos para comer na igreja, mais animada e abençoada essa igreja. Eu não sei bem porquê, mas fato é que é assim. Então, quanto mais festa e mais comilança, mais bênção. Não é por causa da comilança em si, mas é por causa do relacionamento, né? E a última coisa, e para mim a mais importante, nas o quê? Orações. Deixa eu ver se é isso aqui. Orações, exatamente isso, nas orações. Está aqui o grande segredo da igreja primitiva. Eles perseveravam nessas coisas, mas em especial nas orações. Eu me lembrei de um outro texto agora. Lembra ali quando os apóstolos estavam sobrecarregados com o trabalho de manutenção da igreja, de distribuir a alimentação para os carentes e tudo mais, o trabalho de manutenção da igreja, que era importante. E aí eles escolheram 7 diáconos. E sabe o que eles disseram? Assim, de agora em diante, nós, apóstolos, vamos nos dedicar só a 2 coisas. Alguém se lembra das quais eram as 2 coisas? Pregação e as orações em grupo. Quer dizer, eles se reuniam, isso era metade do trabalho deles. Ou eles estavam pregando, ou eles estavam o quê? Orando em grupo. Sabe, aquilo que se fazia na época da igreja primitiva, os milagres e o poder do Espírito Santo, não era fruto de um acaso. Não era porque era uma época especial. Não era. Era porque eles viviam ou pregando o evangelho, ou o quê? Orando em grupo. Orando em grupo. Agora, tanto uma coisa como outra é fruto de exercício. A gente não faz de forma natural, porque a carne milita contra o espírito. Não é natural, nem para mim, nem para você. Alguns twitters da meditação, inspirados também na palavra de Deus. O seu tamanho será avaliado
pelo tamanho do obstáculo capaz de desencorajá-lo. Qual é o teu tamanho? O teu tamanho é o tamanho do obstáculo que segura você. Se uma pedrinha segurar você, que tamanho você é? Desse tamanhozinho. Se qualquer dificuldadezinha da vida, e a vida que tenha dificuldades, segura você, você é desse tamanhozinho. Agora, se precisa de um grande obstáculo para segurar você, você é grande. Agora, se nada, pela graça de Deus, segura você, você é um gigante. Pela graça de Deus, invencível. Eu gosto desse texto por isso. Outra dica, que tem a ver com a linha introdução de Atos. Planeje com antecedência. Planejar o quê? Como assim? Em geral, nós deixamos para tomar decisões espirituais no momento das crises e da tentação. Na maioria das vezes, já será muito tarde. Pastor Harry, então como é que a gente planeja a crise e a tentação? Como é que se planeja esse negócio? Amigos, se existe uma coisa certa que vai acontecer, é a tentação. Como é que você se planeja? Você precisa orar sem cessar e dizer: Senhor, livra-nos da tentação, mas ao mesmo tempo me dê força para vencer. A comunhão diária, a oração diária, é que é o planejamento para os momentos de provação, que eles vão acontecer. Qual será exatamente, ou quais serão, eu não sei, não tenho como saber, mas à medida que eu estou em comunhão com Deus, eu estarei preparado para isso. Outra dica, rápida. Jesus inverteu a pirâmide do poder, indicando que os verdadeiramente grandes são aqueles que servem. Aqueles que têm um espírito de oração, eles geralmente são pessoas serviçais. Pelos seus frutos os conhecereis. Existe alguma herança ainda do monasticismo. Alguns acham que eu preciso estar em oração, e isso necessariamente não precisa se refletir em boas obras. É ao contrário. As pessoas que estão em oração se tornam pessoas melhores para com o próximo. Se eu tenho dificuldades em servir, em ajudar, em dar meu tempo, em ser bom para o próximo, é porque talvez eu não esteja orando o suficiente. Porque uma coisa está ligada à outra. Isso mostra que aquelas pessoas que querem vender uma imagem de santarrões, mas no fundo são egoístas, talvez não estejam em tão comunhão com Deus assim. Enquanto que outros, que nem vendem uma imagem de tão santinhos assim, parece até que às vezes muito pelo contrário, mas estão sempre prontos para servir, eles para mim, passam a minha imagem de que estão mais perto de Deus do que outros, que não se dizem tão crentes assim, né? Muitos que planejam buscar a Deus às 11 horas, morrem às 10h30. Portanto, tenha senso de urgência nas questões espirituais. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um texto, não consigo deixar de me lembrar de um texto, que é justamente a razão desses 10 dias. É São Mateus 6,33. É por causa desse texto que existem os 10 dias. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A América do Sul inteira, pelo menos na igreja adventista, está passando por 10 dias de oração e jejum. Porque a igreja adventista na América do Sul entende que para termos um 2015 abençoado, precisamos começar com Deus. E a gente entende, se nós, como igreja, começarmos o ano em 10 dias de oração e jejum, teremos um ano muito poderoso e muito abençoado. E isso é verdade. Eu também creio nisso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso, não planeje buscar a Deus às 11 horas. Busque a Deus na hora mais rápida que você puder. Em primeiro lugar. Então você vai ter o restante do seu dia, ou por assim dizer, da sua vida abençoada. Não ore por fardos leves. Esse não é bem a estratégia de Deus. A gente vê isso pela história dos apóstolos, né? E dos grandes heróis da Bíblia. Peça a Deus o quê? Ombros fortes. Isso Ele gosta de dar. Nem sempre Ele nos tira o fardo, mas Ele sempre nos ajuda a carregá-los. Não ore por fardos leves, mas por ombros
fortes. Infinitamente melhor que conhecer fatos sobre Deus é conhecê-lo. Pessoalmente, Jesus chegou a dizer que esse é o princípio da vida eterna, quando ele disse: a vida eterna é que conheça ao Senhor Deus como único Deus e ao Filho que ele enviou. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus, conhecer a Deus. Então, você não precisa conhecer fatos sobre Deus, que é uma tentação para líderes, para estudiosos, para nós pastores, conhecermos a teologia, e com isso a gente vê aberrações nas faculdades, eu não conheci pessoas assim, mas eu conheci literatura de pessoas assim, escritores e teólogos famosos, não adventistas, é claro, mas teólogos famosos no mundo protestante, que não creem em Deus. Como assim? Um ateu pode ser teólogo? Um ateu pode dar aula no seminário? Segundo eles, podem, porque o que ele é um estudioso a respeito de Deus, mas ele não necessariamente conhece a Deus. São coisas separadas. E apesar de você e eu não nos declararmos ateus, jamais faríamos isso, mas em algum momento a gente pode estar conhecendo muito a respeito de Deus e conhecendo pouco o próprio Deus. Todos nós podemos correr esse risco. Por isso, o importante é o momento com Ele. Eu gosto dessa imagem que mostra isso, né? Para ouvir a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Foi mencionado aqui, o pastor colocou sobre isso, mas interessante que para você ouvir a voz de Deus, diminua o volume do mundo ao seu redor, né? Eu assino a revista Veja, e a revista Veja, a reportagem de capa, uma boa reportagem lá dentro, é sobre uma oportunidade de, no carnaval, as pessoas ficarem longe dos smartphones e da internet e as coisas afins. E como é difícil para as pessoas hoje em dia ficarem longe disso. E, ao mesmo tempo, a revista Veja coloca um testemunho de pessoas que estão tentando e conseguindo, como elas se sentem bem, como elas estão se sentindo muito bem quando elas passam a controlar melhor isso, sem a neura de ficar o dia inteiro ali respondendo as coisas ou fazendo. E eu fiquei pensando assim em mim, porque no meu trabalho ele envolve comunicação o tempo inteiro. E eu me esmero e às vezes até certo ponto me orgulho de responder o mais rápido possível as coisas que precisam ser respondidas. E para isso eu tenho que estar o tempo todo ligado. E precisou uma revista mundana mostrar que nem sempre isso é sinal de eficiência. Às vezes, você se desligar um pouco do mundo e das coisas, você pode escutar melhor até mesmo a voz de Deus. Até mesmo a voz de Deus. Se você não evitar as iscas do diabo, terminará aonde? No anzol dele. Assim, aprenda a ver o tentador por trás das tentações. Se você fica beliscando ali a isca do diabo, claro, você não vai morder, mas fica beliscando. Uma hora, o anzol dele te pega. Te pega. Veja o que está por trás da tentação. E a única forma de ter esse discernimento é ter um dia, uma vida de comunhão. Quando Deus parecer distante, pergunte-se, quem é que se afastou? Né? Quem é que ficou longe? Quem é que saiu de perto? Geralmente não é Deus, né? Geralmente não é Deus. E aí é o momento de buscá-lo, o Pai Celestial, que estará pronto, sempre pronto a receber você. E finalmente, gosto desse pensamento, será muito difícil tropeçar se você se mantiver como? De joelhos. Uma pessoa de joelhos não tropeça fácil, né? De joelhos. Daí a grande necessidade de oração. E é por isso que Paulo te dá um conselho bem interessante. E ele diz o seguinte, em 2 palavras: orai sem cessar. Orai sem cessar. Simples assim. Está praticamente uma ordem de Paulo. 1 Tessalonicenses 5,16. Orai sem cessar. Que você possa começar bem esses 10 dias. E que esses 10 dias sejam um bom começo do seu ano. E que seja um bom começo de uma nova fase espiritual na sua vida. Que Deus possa abençoar muito a cada um de vocês, e aqueles que estão nos vendo também, nos dando 10 dias de muita oração, algum jejum e muita comunhão com Deus. Amém.